Queridos, nós vamos à nossa meditação de hoje e fazer a aplicação prática, que é o que mais importa, é a aplicação prática. Nós vamos ao livro de Tiago, estamos já aí no capítulo 18, faltam alguns capítulos para nós encerrarmos aqui esse estudo, um estudo parcial, não é um estudo pleno, que aí nós teremos que ter mais tempo para fazer um estudo mais completo. Mas vamos fornecendo algumas sugestões e orientações para que o aproveitamento seja real para todos nós. Tiago, capítulo 18, versículos 15 a 23, ou melhor, até o 22. Fazendo uma observação aqui para os irmãos, esse capítulo 18, nós já comentamos várias vezes, e aqui faço uma observação. Observe aí, os irmãos, que esse capítulo começa com uma questão que já foi comentada. Surgiu entre os discípulos uma discussão. Essa discussão está voltada para grandeza pessoal, destaque pessoal. E o Senhor Yeshua vai dar o ensino, e vocês que meditam com mais calma depois do estudo e fazem perguntas, observam que trata-se de conduta no reino de Elohim. Conduta no reino de Elohim, que é diferente da conduta em qualquer outra nação, qualquer outro reino. Como devem ser as pessoas do reino de Elohim. Então, o Senhor Yeshua está aqui ensinando para que as pessoas que queiram entrar no reino, queiram desfrutar do reino, saibam como proceder, para não se excluírem das bênçãos. Nesse estudo de hoje, embora seja bem breve, nós vamos procurar colocar aqui para os irmãos alguns textos que foram pronunciados pelo Pai quando ele estabeleceu o seu povo, a sua nação, ao pé do Monte Sinai, e ele estabelece as regras de conduta para esse reino que está sendo formado na terra através desta nação. E agora, com o Senhor Yeshua presente, o rei, ele vai trazer as informações, os ensinamentos, vai ampliar com mais profundidade a conduta de cada pessoa que entra no reino, ou que quer entrar no reino. Nesse capítulo 18 aqui, do versículo 1 até o versículo 14, que nós estudamos, verificamos o que o Senhor Yeshua fala a respeito de alguém se constituir tropeço para outra pessoa. Quer dizer, a pessoa está servindo de obstáculo para que essa pessoa se aproxime do Senhor, ou que essa pessoa tenha um encontro real com o Senhor. E ele fala a respeito do que deve essa pessoa fazer, que é muito mais vantajoso para essa pessoa amarrar uma pedra de moinho sobre o seu pescoço e se lançar na profundeza do mar, do que ela servir de tropeço para alguém, principalmente quando se trata de pessoas frágeis, como crianças, por exemplo. Então, se o teu olho é o impedimento para você, faz você tropeçar, você deve, ou eu arranco o olho, ou eu fico fora do reino. Porque eu não vou poder ficar tropeçando ou fazendo alguém tropeçar. No caso do olho, é um tropeço para a própria pessoa. A mão, o pé. Quer dizer, qualquer coisa que sirva de tropeço
deve ser arrancado. Tem pessoa que não pode ver nada que a mão fica coçando. Então, não pode pegar nada que comprometa a pessoa diante de Jeová. Então, hoje nós vamos verificar aqui o versículo 15 até o versículo 22, que é um prosseguimento desses ensinamentos do capítulo 18. Você vê o rigor que é para uma pessoa entrar no reino. Então, vamos analisar com cuidado a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, não é a palavra de A, B ou C. Vamos ao versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, note que ele está dando prosseguimento ao que ele já vinha falando. Não é? Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Os irmãos. E se não as escutar, dize-o a Edá, a igreja, a Carral. E se também não escutar a Carral, a Assembleia, a Edá, considera-o como gentil e publicano. Em outra tradução aí diz cobrador de impostos, né? Mas é isso mesmo. Vamos, versículo 18, os irmãos. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Então Quefá, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Nós vamos fazer aqui uma análise. Versículo 15, que diz: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aleluia. Isso aí é a palavra do Senhor Yeshua, certo? A questão é, a pessoa entrou de fato no reino? Ela está levando a sério a palavra que o Senhor Yeshua ministrou? Ou ela é simplesmente uma pessoa religiosa que vive pelo que acha? Tem pessoas que acham que a igreja é como ela acha, como ela pensa. Quer dizer, ela não retornou para o Criador. Ela tem os seus pensamentos próprios. O Senhor mandou fazer isso. Seu irmão pecou contra você? O que é que você deve fazer? Falar dele para outro? Fazer comentários a respeito da vida dele? Ele pecou contra você. Se pecou de fato é porque transgrediu algum mandamento. Pecado não é porque eu não gostei. Eu posso não ter gostado e a pessoa não pecou. Ah, mas eu não gosto disso. Tudo bem. Aí é questão de convivência, não? Mas se eu não gosto disso, mas a pessoa tem o direito de fazer por lei, eu não posso proibi-la de fazer. Ela não nasceu para fazer a minha vontade egoísta, nem para satisfazer os meus caprichos. No mundo, e é por isso que você vê como é que o mundo é.
Todo mundo vive em paz, respeita uns aos outros, ninguém rouba ninguém, ninguém mente para ninguém. Né? No mundo ninguém mata ninguém, não é? Né? Porque o povo do mundo gosta dessa administração. Cada um expressa o caráter do seu pai. Né? Roubar, matar e destruir. Quais são as notícias que você ouve pelos meios de comunicações diariamente? O que é que transmite? O caráter do indivíduo que eles abraçaram como seu líder. Estupro, bebedice, vícios os mais variados, não é? É o caráter do mundo. Por isso é que o Senhor diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo o que há no mundo, isso está escrito. Aí você encontra um cliente, não, mas tem coisa boa. Ele está chamando Elohim de quê? Pois é. Aleluia. Então, o Senhor Yeshua disse isso aqui, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Quer dizer, isso aqui nós já comentamos, certo? Ah, mas não quero nem saber. Está fora do reino. Não faz parte do reino. Louvado seja o nome do Eterno. O reino, a edade do Senhor, é composta de homens e mulheres que retornaram para o Criador de coração, dispostos a fazer conforme Ele manda. Não existe uma doutrina particular para cada um. É por isso que todos se transformam. Por quê? Porque todos passam a ler, receber os ensinamentos, joga fora toda aquela bagagem que veio das trevas e vai agora se transformando para viver neste reino segundo o caráter daquele que ele nasceu do alto. Se essa transformação não ocorre, é porque a pessoa não entrou no reino. Nem entrou no reino. Aleluia? Porque a família de Elohim é composta de filhos obedientes. A não ser que seja um filho que foi para longe de casa viver dissolutamente, mas esse está fora. Vai ter que comer com os porcos. Nem a comida dos porcos davam para ele. Certo? Então, querido, é o ensino do Senhor Yeshua. Mas ele pecou contra você. E por que você vai ter que ir com ele? Porque você o ama. Porque ao pecar contra você, o maior prejudicado é ele, não é você. Aleluia. Porque ele não vai poder orar. Ele está em pecado. Oração não é simplesmente jogar palavras no ar. Oração é um diálogo. É a pessoa que se dirige a alguém e quando você se dirige a alguém, você quer uma resposta. Ou não? Quando você faz uma solicitação ou um requerimento, você quer uma resposta. Aleluia? Então, a pessoa que peca, ela perde a capacidade de oração. Ela não tem nenhuma alegria na oração, porque a oração não é simplesmente passar um período, aproveitar para tirar um cochilo quando dobra o joelho. Não, pelo contrário. Quer dizer, vai depender muito da situação que a pessoa está no momento também. Não? Pode ser que a pessoa esteja muito aflita, muito angustiada, enfim. O clima do momento da oração pode contribuir até para a pessoa ter aquele sono pesado. Pode acontecer. Mas não é por negligência, não é porque ele não tem prazer em estar na presença do Senhor. Então, esse fato aqui, relacionando ele, vamos a Vaikra, capítulo 19, porque quando a pessoa peca contra você, veja que nós estamos falando de família, certo?
É uma reunião familiar. O reino de Elohim, a família de Elohim, é composta dos que retornam para ele, nascem dele, e agora eles vão aprender a viver. Não é assim? Nasce uma criança numa família, nasce outra criança. Os pais que amam seus filhos vão instruí-los para que eles aprendam a viver pacificamente. Não é assim? Se houver qualquer coisa de erro, vai haver a correção, para que eles aprendam a viver respeitando um ao outro. Quer dizer, essa é a responsabilidade dos pais para com os filhos. Ensiná-los para que eles saibam viver pacificamente. Eles crescendo, vão aprendendo a contribuir, inclusive, com o próprio lar. O filho que não contribui com o lar, ele é um estranho. Ele só quer sentar à mesa para comer, come. E ainda deixa o prato sujo. Bota a roupa, só sabe sujar a roupa. Não lava. O que é isso? Tem que contribuir. Todo ser que vem à existência, ele vem com uma missão. Isso normal. No reino de Elohim, principalmente. Certo? Então, quando o pai recebe a nós como filhos, ele vai nos tratar. Ele vai nos ensinar. Ele vai colocar alguém para nos instruir, a fim de que nós saibamos como andar na casa do Elohim vivo. Temos que ter cuidado. Todos nós sabemos as exigências que nós temos para receber uma pessoa na nossa casa. Os compartimentos da nossa casa, não é? Inclusive, temos que ter a capacidade de, ao chegar à casa de uma pessoa que nos convida, nós sabemos quais são as nossas limitações. Não é porque eu fui convidado para ir à casa do irmão que estou na casa do meu irmão aqui, agora eu vou. Não. Eu tenho que saber como chegar na casa de uma pessoa. Respeitar. Tem compartimentos numa casa que só pode entrar ali o marido e a mulher. E para entrar naquele compartimento, só se for uma pessoa autorizada para isto. Isso se chama educação. Saber quais são as nossas limitações. Como o senhor Yeshua, então manda que meu irmão reparta a herança comigo. Disse, homem, quem me constitui o juiz ou repartidor entre vós? Isso aí vocês vão ter que procurar aí quem está autorizado para fazer isso. Ele sabia as suas limitações. Aleluia? Então, a pessoa que vem para o reino de Elohim, ela não fica de qualquer jeito, não, ela vai aprender, a não ser que não tenha entrado no reino. Entrou em qualquer coisa. Então, aqui em Vaikra 19, versículo 17, diz o que aí? Note bem, isso nós já comentamos com os irmãos, não é? Não odiarás a teu irmão no teu coração. Você, como filho de Elohim, você não pode ter mágoas e ressentimento no seu coração contra um irmão. Porque mágoa e ressentimento foi gerado por causa de quê? Foi um pecado que ele cometeu contra você? Se for um pecado, o que é que o Senhor Yeshua manda fazer? Se seu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Não é que é para ficar com ressentimento, mágoa, ódio, rancor, excluindo o irmão, excluindo a irmã. Isso não é reino de Elohim. Pessoas que agem assim não são do reino de Elohim. Certo? E há muitas coisas que precisam ser corrigidas. Não dirás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não suportarás pecado. Porque se você não fizer isto, você viu o irmão pecar.
Ah, não quero nem saber, porque você está carregando o pecado dele sobre você. Você viu ele pecar. E você não tomou a medida que o Senhor manda que seja tomada. E às vezes, não, mas é meu amigo, é minha amiga. Não, porque se ele fosse seu amigo, sua amiga de fato, você teria falado com ele. Você está tratando ele como um inimigo. Que você não quer ajudar ele a se corrigir. Se fosse um inimigo, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Aumentou o pecado. Porque além de não ter corrigido a pessoa, ainda divulgou para fazer outros tropeçarem. Coisa séria. Não adirás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não suportarás pecado. Quer dizer, o pecado está nele, ele está no meio da Edá. Então o pecado está onde? Está onde? Está na Edá. E vai acontecer com a Edá? Vai prosperar? Vai acontecer o mesmo que aconteceu com Ai. Lembra daquela guerra? Que eles sofreram uma derrota por causa do pecado de uma pessoa? Não pode haver pecado no meio da Assembleia. O versículo, agora em Jacó, capítulo 5, versículo 19. Irmãos, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, o trazer de volta, o trouxer de volta, Jacó, ou seja, apelidado de Tiago, né? Capítulo 5, versículos 19 e 20. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o trouxer de volta, saiba que aquele que fizer retornar do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quer dizer, ele pecou. Então você vai se esforçar para trazê-lo de volta. Não é para passar a mão na cabeça dele. Você vai orar, não é? Você vai se esforçar. Ah, mas ele pecou, eu vou ter que orar? Pois é. Nós pecamos e o Senhor Yeshua teve que vir aqui apanhar por causa de nós, não? Ele podia ter ficado lá, na glória. Por que ele teve que vir aqui apanhar, sofrer o que sofreu? Por causa dos meus pecados. A indiferença para com o pecado de um irmão ou de uma pessoa é prova de indiferença para com o Criador. É prova de falta de unidade com o Criador que, por amor à criação, mandou o seu próprio Filho, o único. Como é que eu posso ser indiferente ao sofrimento de uma pessoa que está indo para o inferno? Eu quero a companhia de uma pessoa dessa para as minhas brincadeiras, para os meus passeios, para os meus folguedos. Ah, não, mas é uma pessoa muito legal. Quer dizer, olha só que egoísmo. Ao invés de pagar o preço, para que essas pessoas vejam nela a felicidade, a alegria de ser do reino, ela vai para as festividades com essas pessoas que estão no pecado, porque quer participar das coisas das trevas. Então, queridos, precisamos guardar isso no coração, porque nós que somos do reino de Elohim não precisamos de nenhum evento do mundo para alegrar o nosso coração. Eu depender do mundo para ter alegria? O que eu estaria dizendo? Aleluia? Muito bem, queridos. Eu estou fazendo essa relação no versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti. O versículo 16, que diz, quer dizer, você foi falar com ele, então ele te ouviu, você ganhou o seu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja
confirmada. Ele não quis se ouvir. Você procedeu corretamente. Ele ou ela não quis se ouvir. Aí temos que tomar as providências. Ah, não, eu já fui falar, mas ele não quis saber. Mas temos que proceder como o Senhor Yeshua manda. Certo? Você o tem como teu Senhor? Lembre-se que o Senhor Yeshua diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Nem todos os que dizem de mim, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O reino dos céus, ele não existe por causa dos meus decretos, da minha maneira, não, mas eu acho, eu penso, eu quero assim. Não, não é isto. Eu não vim para o reino de Elohim para ditar normas no reino de Elohim. Eu vim para aprender as normas do reino, para andar segundo as regras do reino. Do contrário, eu estarei mentindo para mim mesmo, enganando a mim mesmo. Eu não vou ter a alegria que os filhos do reino têm se eu não andar de acordo com as regras estabelecidas pelo rei. Você observa que o Senhor Yeshua, ele não abria mão. Está errado, ele corrigia. Já observaram isso? Disse, não, mas é que eu não vou corrigir, não, porque não registre isso aí, não, porque senão, quando o pessoal ler depois, isso aí não vai ficar bom para queifar. Não? Está tudo registrado. Isso por quê? Porque nós somos humanos. Quando nós entramos no reino, nós não entramos perfeito. Ele quer que nós sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Mas nós não alcançamos a perfeição. Estamos a caminho. Não podemos nos acomodar. Louvado seja o nome do Eterno. Bendito seja Ele. Então, 2 ou 3 testemunhas. Isso porque agora vai ser levado a Edá. Você não pode levar uma causa a Edá, querendo que a Edá julgue a causa, porque só com uma palavra sua. Aí você, em particular, foi falar com ele não aceitou, foi falar com ela não aceitou. Agora você vai com uma ou duas testemunhas, que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, que você é uma delas, toda a questão seja esclarecida. Aí sim. E quando diz a Edá, não é que tem pessoas que pensam que porque eu quero falar com a igreja. A Edá são os representantes. Você não vai falar, não, agora o que a pessoa vai falar? Não pode ser assim. A liderança da Edá vai ouvir, e é a liderança que leva a Edá. Porque parece que algumas pessoas têm aquela ideia que pode fazer o que acha. Não, eu quero assim, eu vou botar fulano, eu vou botar cicrano, e usa a Edá do Senhor para satisfazer os seus caprichos egoístas, a pretexto de que está servindo ao Senhor. Mas está só tirando proveito dos irmãos. E nós precisamos estar vigilantes quanto a isso. No caso, não deixamos de assistir os necessitados, em absoluto. Está necessitado, nós vamos assistir de fato. Mas não é administração particular, individual, secreta, não é? A critério de cada um, não é. Existem normas estabelecidas. Então, aqui, 2 pessoas, 3 pessoas agora. Ele não quis ouvir também. Olha aqui. E se não as escutar, versículo 17, diz-o a Edá. E se também não escutar a Edá, consideram como gentil e publicano. Porque o pessoal não está acostumado a lidar com a igreja do Senhor, com o reino de Elohim. Está acostumado a lidar com a instituição religiosa. Aí a pessoa se aborrece aqui, corre para ali, não, agora não estou mais lá não, estou cá agora. E vai por aí. Mas ele não sabe o que é a igreja. Não, mas isso aí... olha o que o Senhor Yeshua está dizendo aqui. Ó. E se não as escutar, diz-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra
será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso é igreja. Isso é Edá. Isso é reino de Elohim. Aleluia. Por isso é que tem que haver justiça. Não é sentimento. Ah, não, mas eu não vou fazer nada. Eu não quero me meter nisso. Não é da Edá, não é do reino. Você não pode se omitir de fazer o que o Senhor manda que seja feito. Se você se omite, está fora. Aleluia? Porque a Edá tem autoridade para ligar e desligar. E é por isso que ela tem que ser o que o Senhor quer que ela seja. Então, para ser membro da Edá, não pode ser uma porquinha, um cãozinho. Não. Tem que ser pessoa de nível elevado. Vai nascer do alto. Ela vai manifestar o caráter do Pai. Ele recebe os elementos necessários para se transformar. Não sou eu que vou transformar você. É você que vai se transformar. Eu faço o meu trabalho, como o Senhor Yeshua fez o trabalho dele. E Judá se transformou? Em quê? E Judá se transformou em ladrão e suicida. Mas como é que pode uma pessoa que está seguindo o Senhor se suicidou? Pois é, ele não recebeu a palavra do Senhor. Ele não praticou a palavra do Senhor. Então não recebeu transformação alguma. O caráter dele era de ladrão, continuou. Embora parecia, mas ele está andando na linguagem comum, está andando com Jesus. Mas não se transformou. O Senhor Yeshua não transformou em Judá. Aleluia? Então, queridos, aqui quanto a essa questão das testemunhas, em Devarim, eu vou retornar aqui ao versículo 16, de Matitiarro, mas se não ouvir, leva ainda contigo 2 ou 3, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Em Devarim, no capítulo 17, capítulo 17 de Devarim, nós já vimos isso aqui também. Estamos trazendo a questão de conduta, para que nós não cometamos o erro de ser desviado, como diz o Senhor Yeshua, acautelai-vos, que ninguém vos extrasie, porque vão surgir falsos Mashiach, falsos Neviim, e que vão desviar, vão enganar a muitos. E é o que mais tem surgido ultimamente. Não, isso aí não tem mais valor, não. Quer dizer, olha, o que é que tem valor, então? O que é que tem valor? Se a palavra do Senhor não tem mais valor, olha que expressão absurda. O que é que nós vamos praticar? Capítulo 17 de Devarim. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá Yehová teu Elohim, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos de quem? Aos olhos de Yehová teu Elohim, traspassando a sua aliança, que for e servir outros Elohim, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado, e ouvires, então, bem o inquirirás. Não tem, não, mas isso aí deixa para lá, isso aí, cada um tem o direito de ter a sua religião. Isso nas trevas, no reino dos mortos, no reino de Satã, cada um pode ter a sua religião, mas no reino de Elohim não. Quem retorna para Elohim tem que saber aprender a respeitar as regras estabelecidas por ele. Olha só, bem o inquirirás,
E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas. Sim, o tal homem ou mulher. E os apedrejarás com pedra até que morram. Você vai colocar isso aqui para um servo de Satã? Isso é um absurdo. Pois é. Continue em frente. Você está indo para um bom lugar. Não tem que discutir isso com ninguém. Quando a pessoa se opõe ao que o Senhor estabelece, você já sabe qual é o espírito que está atuando na pessoa. Não há discussão. Nós já sabemos com que pessoa nós estamos lidando. É o opositor do Mashiach. É o opositor do Criador. Entende? Isso é o reino de Elohim. Isso é norma de conduta no reino de Elohim. E nós não temos que discutir com ninguém. Não, porque isso aí é um absurdo. É absurdo para você. Daqui a pouco você encontra aí um indivíduo que vai roubar o seu celular, ele dá um tiro na cabeça e você vai ver que não é absurdo. Absurdo é isso. Mas eles não têm isso como absurdo. Aleluia. Acostumado, né? Lá no meio dos truculentos, está todo mundo. Eu não vi nada. Eu não sei. Não vi, não ouvi. Mas quando se trata de Elohim, logo se levantam contra. Tem mais temor do homem do que do temor de Elohim. E é por isso que o mundo está do jeito que está aí. Quem vai salvá-los? A situação é séria. Tá? Até que morram. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Quer dizer, não basta uma testemunha para que a causa seja julgada. E principalmente quando se trata de pena de morte. Não se executa nenhuma pessoa com o testemunho apenas de uma testemunha. Ainda que a testemunha esteja falando verdade. Mas não pode. Essa execução, no caso desse, de uma testemunha só o Senhor pode fazer. E nós temos que ter conhecer para saber, para não ficar fazendo pronunciamento que condena a própria pessoa que está fazendo o pronunciamento. E ela não sabe disso, porque ela é ignorante. Mas é cheio de... Né? Exclui fulano, exclui Beltrano. Não concordo, não acho. Então, querido, isso é sério. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Isso é a ordem do Criador. Olha, o Pai, ele ama. Ele sabe o que é bom para o povo, para a sua criatura. Mas há pessoas que acham que pensam melhor do que o Criador. O versículo 17, quando ele diz, e se não as escutar, diz eu à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Vou voltando aqui ao versículo 17 de Matitiá. Esse caso está relacionado também com outro que nós já colocamos com os irmãos. Está em Romanos, capítulo 16, versículo 17. Isso, quer dizer, nós não somos espiões, certo? O irmão chegou, a irmã chegou, fica olhando para ver, vou ver se tem alguma coisa errada com esse irmão. Não é nada disso. Nós estamos aqui para ficar fiscalizando A, B ou C, certo? Nós somos fiscais de nós mesmos. Por exemplo, se eu estou vivendo bem com o meu Criador, com o meu Pai, com o meu Senhor Yeshua, ainda que haja sofrimentos, problemas, perseguições, injustiças, dores, como o Senhor Yeshua falou,
Mas essas coisas não vão tirar a alegria da presença do meu Pai. A presença do Espírito Santo não vai ser tirada de mim porque alguém me fez o mal. Porque é a presença do Senhor que me dá alegria. E é isso que eu tenho que cultivar. Aonde quer que eu chegue. Eu tenho que ter o controle de mim mesmo para que as palavras não venham produzir efeito danoso em mim. Quer dizer, a pessoa diz algo, eu não gostei do que eu ouvi, aí eu explodi, pronto, o Espírito Santo já foi embora. Eu fiquei com a minha raiva, com a minha ira, não é? Porque a Escritura diz, irai-vos e não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu tenho que ter controle. Porque o maligno, ele é especialista em armar situações que é para o filho de Elohim não ter alegria. E então eu tenho que ser vigilante. Eu tenho que ser vigilante. Aleluia. Senão eu vou viver explodindo toda hora. Por outro lado, eu tenho que ter um controle, eu tenho que ter a percepção, eu estou na carne ou estou no espírito? Por que eu tenho que ter essa percepção, essa observação? Porque está escrito, aqueles que estão na carne não podem agradar a Elohim. Então eu quero agradar a Elohim. Então se eu quero agradar a Elohim, eu não posso viver e andar na carne. A inclinação da carne é o quê? É morte. Eu não quero morrer. Certo? Então eu tenho que ter a imuná. O que é a imuná? É confiança no Senhor. Não vou deixar que a minha confiança no Senhor fique abalada pelos discursos que são feitos, as informações que são passadas. Não, porque vai haver uma guerra. Eu não vou deixar que isso penetre em mim para surtir efeito. Não. Eu tenho que conhecer o que está escrito para que eu não seja arrastado pelo discurso das trevas. Aleluia. Por quê? Porque sem confiança em Jeová é impossível agradar-lhe. Se eu não tiver confiança nele, eu não vou agradá-lo. A minha confiança nele não está relacionada com o dinheiro que eu tenho na conta de poupança ou na conta bancária, não é? Não é. A minha confiança não está nisso. A minha confiança, a minha alegria, o meu sucesso está no meu Senhor. Porque Ele pode. O povo caminhando no deserto não dependia de ninguém no mundo. O povo de Elohim não dependia de ninguém. E só de Elohim. E Ele supria todo o seu povo. A questão é, estou eu vivendo realmente como o Senhor manda que eu viva como filho dele? Então, esse item aqui de Romanos 16, versículo 17 e 18, que diz, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem, o quê? Dissensões e tropeços contra o ensino que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Yeshua, ou ungido, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quer dizer, aí chega com aquelas palavras, né? Tá, mas ele não é um servidor do Senhor Yeshua, porque ele não vive a palavra do Senhor. Ele não está praticando os ensinamentos que o Senhor Yeshua manda que seja praticado. E nós não podemos deixar que uma pessoa assim permaneça indiferente. Ah, não. Quer dizer, ela não tem compromisso nenhum com a verdade, com a palavra de fato do Senhor. Ela tem a maneira dela de agir, de pensar. Não, eu penso assim, ninguém vai me mudar. Claro que ninguém muda. Ninguém, não? Essa mudança não é de fora para dentro. Não é? Senão a gente ia comprar um serrote, formão, não é? Enxó, plana. Vem cá, deita aqui nessa planilha aqui. Quem está aqui nesse balcão aqui? Vou acertar você. Não é? Mas não é essa mudança.
Não é essa a mudança é de dentro para fora. Por isso é que você recebe a palavra, você guarda a palavra, você pratica a palavra, e aí a transformação ocorre. É como diz, aquele que furtava, não furte mais. Ele vai ser tentado, mas ele não furtarás, porque ele está com essa palavra dentro dele. E ele respeita o Criador, então ele não furta. Então, isso vai surtir efeito nele. Na medida em que ele pratica, ele se liberta. Ninguém pode se libertar de vícios, de maus hábitos, simplesmente achando que não, eu estou passando uma luta muito grande, é uma luta, e essa luta nunca cessa. Por quê? Porque ele está vivendo os seus próprios pensamentos. Ele está vivendo a sua própria estrutura natural. Pode ler todos os livros do mundo, gravar todos os livros do mundo, não vai haver transformação. O que transforma é você receber a palavra do Senhor. É por isso que ele mesmo disse, e estas palavras que hoje eu te ordeno estarão aonde? No teu coração. E dela falarás. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. É o teu assunto. Aleluia. O pessoal não sabe, o pessoal que é viciado em celular, não, passa o dia todo, e até tem gente que até fica doido que o culto termine. Quando termina o culto, ele não sabe nada do que foi falado no culto, porque ele está lembrando, quando terminar aqui, eu vou assinar, porque quer ver, não guarda nada dentro. Mas aquelas imagens, não é? Que jogam para eles, ou para elas, não é? Aqueles estímulos, está lá dentro deles. E é isso que vai fazer efeito na vida deles. E aí muita gente não sabe por que não consegue a libertação, a alegria que a Escritura fala, a alegria da salvação, o regozijo da esperança, a alegria pela presença do Senhor. Não tem. Porque não cultivam esse relacionamento com Ele. Então, queridos, é preciso a prática. O versículo 18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. O Senhor Yeshua, ele fala isso também lá em Yohanan, capítulo 20. Yohanan, capítulo 20, versículos 21 e 21, 22 e 23. Aleluia. Disse-lhe, pois, Yeshua outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dá para você prestar atenção, você tirar uma lição disso aí? Assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. É que ele tinha transmitido tudo o que ele tinha recebido do Pai para os discípulos, os que permaneceram com ele. Aqui já é depois da ressurreição. Então, eles vão ser enviados como o Senhor Yeshua tinha sido enviado pelo Pai. E nós temos que crescer a esse ponto. Para que, de fato, a idade do Senhor seja o que o Senhor quer que ela seja. Não o que as pessoas pensam que ela deve ser. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Olha aí, a capacidade que o Senhor está dando, quer dizer, a confiança que o Senhor está depositando nas mãos dos seus discípulos, que permaneceram com ele, e que enfrentaram todas aquelas adversidades sem abandoná-lo. Eles permaneceram. E agora eles estão substituindo a missão que o Senhor Yeshua estava aqui realizando, eles vão dar continuidade.
Isso aí é o que deve acontecer com todos nós. O versículo 19, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. E aí eu volto a falar com os irmãos que você encontra crentes achando que eles, 2, 3, que se reúnem em qualquer lugar, a qualquer momento, para satisfazer os seus interesses carnais, ele pode pegar a Bíblia, ler esse versículo, não, porque aqui está escrito, onde tiver 2 ou 3, mas esses 2 ou 3, quem são esses 2 ou 3? Ele está falando aqui para quem isso? Ele não está falando isso aqui para uma multidão. Ele está falando isso aqui para aqueles discípulos que estavam ali com ele. Aqueles discípulos que tinham aquelas características que eles estavam tendo. E é evidente que, ainda aqui, nós temos o caso que o próprio Yehudá ainda não tinha sido excluído do grupo. Mas é verdade que Yehudá não vai. Está sendo contado aqui, nesse grupo, de pessoas que vão estar se reunindo em nome do Senhor Yeshua. Mas vamos chegar lá. Aqui nesse versículo 19, nós temos a primeira carta de Yohanan, capítulo 3. Primeira carta de Yohanan, ou João, o apelidado de João, capítulo 3. Aí vamos entrar na questão da confiança em Elohim, confiança nele. E você prova que você confia no Senhor quando você pratica o que ele manda que seja feito. Porque se não pratica, não confia. Desculpe, irmãos. Yohanan, primeira carta de Yohanan, capítulo 3, versículo 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Elohim. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê? Está vendo aí? Guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu filho Yeshua. Aí alguém vai, não, irmão, o mandamento é só esse. Mas ele não chega, ele não prossegue lendo, ele para aí. O ungido. E nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda o quê? Os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Se o Espírito Santo não está na pessoa, não pode afirmar que Elohim está na pessoa. É o Espírito Santo. A prova de que nós somos nascidos do alto não é porque agora nós estamos tendo dinheiro à vontade para gastar. Não é isso, não é prova de que o Senhor está conosco. A prova de que você nasceu do alto é a presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai testificar com você que você é filho dele, filho de Jeová. Não é testemunho de homem. Aleluia! É testemunho do próprio Elohim. É ele que diz para a pessoa que a pessoa é filho ou filha dele. Aleluia. E isso é fundamental porque você não vai ter nenhum problema. Quando você é filho de Elohim, coisa nenhuma. Bom, se não é mesmo, paciência. As obras estão testificando que não são, que a pessoa não é. Mas se é, e a pessoa está com despeita, porque não quer reconhecer que você é um filho de Elohim, uma filha de Elohim, ela está com o dedo apontando o pecado, querendo desclassificar, isso é um problema dela. Porque quem trata uma pessoa que retornou para o reino de Elohim, que foi recebido pelo Pai,
foi recebido pelo Senhor Yeshua, e a pessoa trata essa pessoa que é recebida pelo Senhor com essa exclusão, ela é que não é nascida de Yahuwá. Ela está em pecado. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu não posso, ou seja, eu não devo deixar de receber uma pessoa que o Pai recebe. E nem posso receber uma pessoa que o Pai não recebe. Aí eu tenho que ter discernimento. E não é de acordo com meus sentimentos, minhas preferências. A Edá é do Senhor. O santuário é do Altíssimo. Ele é que é o proprietário. E eu tenho que saber como viver para que ele não se afaste de mim. Se ele recebeu, eu tenho um dever de receber. Se ele não recebeu, eu não posso receber. Ah, não, mas é porque a gente... Não. Nós temos que saber do Senhor. Aí a gente está recebendo a pessoa, vamos analisar, vamos ver se a pessoa vai se interessar realmente por aprender como deve viver no reino. Que temos que zelar pelos irmãos, zelar pelos fiéis, para que os fiéis não sejam prejudicados por causa de orgulho, soberba, vaidade de quem quer que seja. Aleluia? Bendito seja o Eterno. Tem vários casos, exemplos, né, na Escritura a respeito disso. O caso de Shaul, por exemplo. Os irmãos estavam todos desconfiados de Shaul. Esse homem... Ninguém queria acreditar que Shaul, que agora era crente. Não é? Mas, quando o Senhor chegou na casa de Ananias, pronto, Senhor. Aí mandou que ele fosse lá, não é? Que Shaul estava lá. Nossa, Senhor, esse homem vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios. E eu lhe mostrarei o quanto lhe convém sofrer por causa do meu nome. Hoje a maioria dos crentes querem ficar só se divertindo, brincando. Não quer sofrer por causa do nome do Senhor, não. O Senhor sofreu por causa dele, de nós. Mas isso não é para mim, não. É impressionante isso, né? Claro que nós não somos masoquistas, mas se temos que sofrer, como o próprio Senhor Yeshua fala sobre isso, temos que estar preparados. Afinal de contas, eu sou herdeiro de algo que eu não quero perder. Eu tenho consciência de quem é o meu pai, qual é a herança que eu tenho direito, não é? Do que é que eu desfruto. Aleluia! Muito bem, queridos. Aqui nós encerramos Quando chegou aqui no final, no versículo 21, olha, veja bem aqui o que é que Quefá vai falar. Então Quefá, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não é? Até 7? Quer dizer, aí é que nós temos que ter cuidado. Observe que o Senhor Yeshua não admite que ninguém estabeleça regras nem normas para ele. Ele é que vai estabelecer. O Senhor é ele. Às vezes muitas vezes cometemos esse erro de achar, não, mas vamos fazer assim. Cuidado. Você está lidando com a causa do Senhor, com a Edá do Senhor, com o reino do Senhor. Não coloque nada de você nisso. Procure saber como é que deve andar. Como Shaul escreve para Timóteo falando isso. Não é? Essas coisas vos escrevi esperando ir ver você breve. Mas se eu tardar, para que você saiba como convém andar na casa de Elohim, que é a igreja, na igreja de Elohim, que é a casa do Elohim vivo. A casa dele. E eu tenho que saber como andar nesta casa. E isso nós já colocamos aqui para os irmãos quando estudamos
Fizemos um estudo breve sobre o livro de Vaikra, sobre o palácio, não é? Os domésticos da casa de Arruvá, como é que eles tinham que se vestir, como é que eles tinham que oferecer o sacrifício. Não, vamos fazer assim que fica mais charmoso. Não, mas hoje não, vamos aqui fazer diferente. Hoje a gente vai botar baixo para cima. E não, tinha que ser como ele, o sacrifício tinha que ser arrumado como o Senhor ordenou que devia ser. O sacrifício de elevação, o sacrifício de paz, o sacrifício pacífico, né? Todos tinham que ser da forma que o Senhor mandou. A quantidade, o vinho, o azeite, o sal, tudo tinha que ter a quantidade, o incenso, a composição do incenso, tudo tinha que ser conforme as normas estabelecidas pelo Senhor. Não tinha, não, mas vou fazer diferente hoje. Nada disto. E nós sabemos o que aconteceu com alguns, como Nadav e Abiú, por exemplo, que achou que deveriam inovar, não é? E ficaram lá mesmo. Foram tirados mortos de lá. Então nós estamos lidando com uma pessoa que é sagrada. Precisamos estar conscientes que lidamos com uma pessoa que é justa, verdadeira, e que não admite variação alguma. Ele é imutável. Isso está escrito. Yeshua é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Nós vamos fazer, mas a gente vai fazer desse jeito. Tudo bem. Para que nós possamos desfrutar dos privilégios da presença dele conosco, temos que viver de acordo com as regras estabelecidas por ele. E Yeshua vai dizer, não te digo que até 7, mas até 70 vezes. Aí, na nossa tradução, colocaram 70 vezes 7. Aí, não vou discutir essa questão. 70 vezes 7, não? Ou 77, 77, de qualquer forma, não era somente 7. Aí, após esse ensinamento, o Senhor Yeshua vai falar aquele machal, vai ilustrar este ensinamento com aquele machal que os irmãos conhecem, não é? O ajuste de contas. O Senhor vai fazer o ajuste de contas, vai chamar os seus criados para ajustar contas. O irmão conhece muito bem aquele que lhe devia 10.000 talentos, né? E ele perdoou porque ele se humilhou, pediu perdão, e o outro que lhe devia 100 dinheiros. E procedeu da mesma forma e ele não quis perdoar. Aí os seus conservos levaram a questão para o seu senhor. Ele que tinha sido dispensado, foi mandado chamou de volta e foi entregue nas mãos dos atormentadores, como diz aqui no texto. O Senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. E aí entra para nós uma expressão utilizada pelo Senhor Yeshua, no final. Versículo 35. Leiam os irmãos. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Não é dizer de boca para fora, eu te perdoo. E o problema não foi resolvido, porque o relacionamento não foi restabelecido. Então a pessoa mentiu quando disse que perdoou. Ela usou de engano. E isso não pode existir no corpo do Senhor Yeshua. Se perdoou, perdoou. Se é para pedir perdão, é para pedir perdão. Se eu fiz alguma coisa, você me perdoa. Isso é cinismo. Isso é falsidade. A pessoa tem que estar consciente de que realmente cometeu o erro. Não tem que fingir que está pedindo perdão.
Porque se o relacionamento não foi restabelecido, é porque houve cinismo no trato de um para com o outro. E isso não pode existir no reino de Elohim. Cada um tem que reconhecer o seu erro. Pedir o perdão. O que pecou, vai pedir perdão porque tem consciência que pecou. Não é ficar ocultando. Eu pequei, mas não vou confessar porque todo mundo vai saber que eu pequei. Tem várias maneiras da gente saber que a pessoa está em pecado. Um dele é que só vive se queixando, o que já é pecado. O que está falando, não vos queixeis uns dos outros. Não faleis mal uns dos outros. Já está pecando. E por conta disso, a edade do Senhor, ao invés de ser a expressão do Senhor, ela não é respeitada nem pelo mundo. Nem o mundo respeita. Essa bagunça que está aí, quem é que vai respeitar isso? Então, queridos, a edade do Senhor é a expressão dele. A edade é o corpo do Senhor Yeshua. Ele é a cabeça desse corpo. E é por isso que os membros, todos eles estão unidos. Quer dizer, como é que eu posso dizer que eu não quero ter um bom relacionamento com o meu irmão? E eu não quero, eu excluo ele de todos os, até de uma conversa, não quero nem saber de conversar com ele. E depois eu digo que eu estou no corpo do Senhor Yeshua com ele. Aleluia! Os membros do corpo do Senhor Yeshua são pessoas que se amam, cuidam uma das outras. Nós não concordamos com o erro. Temos que corrigir os erros. Mas não guardamos mágoas, ressentimentos, exclusões. Quer dizer, isso é problemático. Então, queridos, nós aqui encerramos esse capítulo 18 hoje. E vamos entrar no capítulo 19, e não estamos encerrando, nós estamos dando assim umas ajudas para que possamos compreender e usufruir desse privilégio de nós vivermos em paz uns com os outros, não é? Todos em harmonia, num ambiente de confiança, sabendo que todos estão falando a verdade uns com os outros, para não acontecer coisas graves como nós temos visto acontecer. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Espírito Santo esteja aquecendo aí o seu coração e que você desfrute, como eu também, dessa alegria da presença do Espírito Santo. Amém, amados?